vamos trabalhar a juízo de admissibilidade, a realização do juízo de admissibilidade nos recursos extraordinários. Lembram quando eu disse a vocês que os recursos, o novo CPC, ele acabou com duplo juízo de admissibilidade? Lembram-se disso? Eu acho até que eu já contei isso para vocês na aula anterior, tá? Mas o novo CPC, uma vez promulgado, ele tinha acabado com duplo juízo de admissibilidade. A parte interporia um recurso especial ou um recurso extraordinário. Falei, né, Daniele? Interporia, o tribunal local mandaria para o STJ. Falei, STJ, STF, toma aí o recurso, vocês é que façam admissibilidade. Se está tempestivo, se tem preparo, regularidade formal, cabimento, pré-questionamento, revolvimento de súmula, se indicou permissivo constitucional, se tem repercussão geral. Toma aí, ó, é você que vai fazer isso tudo. Acabou a minha atividade aqui embaixo. Só que aí os tribunais superiores entraram em verdadeiro pânico com isso, porque não tem estrutura nem física, nem estrutura de pessoal suficiente para fazer essa admissibilidade de todos esses processos endereçados a eles. Porque o número de processos, de recursos, e isso tem muito da nossa cultura, né, de a gente achar que os tribunais superiores servem para revisão de toda e qualquer demanda e que, por isso, todos os processos devem terminar num tribunal superior. Se você não interpuser um recurso no tribunal superior, seu cliente fala, poxa, mas você não utilizou tudo que você tinha à sua disposição? Mas você fala, mas não tinha fundamento. Não, acha um fundamento, tem que interpor. Portanto, se todos os tribunais deixassem de fazer esse juízo prévio de admissibilidade e mandassem direto para os tribunais superiores, seria um verdadeiro caos para os tribunais superiores fazerem tudo isso lá em cima. Pois bem, e aí, com o novo CPC ele foi aprovado, dentro da vacatio legis, houve a promulgação de uma nova lei que reformou o novo CPC antes mesmo dele entrar em vigor. Foi a Lei 13.256, que alterou o novo CPC e fez o quê? Devolveu o juízo de admissibilidade. Mas prestem atenção, ele só devolveu o duplo juízo de admissibilidade no recurso especial e no recurso extraordinário. Não devolveu o duplo juízo de admissibilidade, por exemplo, da apelação. A apelação ficou sem duplo juízo de admissibilidade, mas o recurso especial e o recurso extraordinário, sim, foi devolvido o duplo juízo de admissibilidade. Maria Rose está dizendo que eu não enviei o roteiro em PDF. Eu mandei sim, Rose. Mandei lá pelo Classroom. Alguém que tenha recebido aí, por gentileza, encaminha para Maria Rose, encaminha aí num grupo de WhatsApp, ou se puder subir por aqui, mande aí para poder acompanhar. Pois bem, mas eu vou tentar jogar na tela aqui um roteirinho, o roteiro e vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Pois bem, então temos duplo juízo de admissibilidade. Como é que funciona então? A parte interpõe no juízo a qual recurso especial, recurso extraordinário. Quem vai analisar esse recurso especial e extraordinário, prestem atenção. Quem vai analisar não é o relator. O relator do seu acórdão, lá do seu processo, do seu recurso, ele já acabou a atividade dele. Ele já redigiu o acórdão, se foi ele o redator, redigiu o acórdão, acabou, encerrou a atividade dele. E aí você interpõe no juízo ACOC, no tribunal local, o recurso especial e extraordinário. E esse recurso ele vai para essa análise da admissibilidade. Quem faz essa admissibilidade, de acordo com o CPC, é o presidente ou o vice-presidente do tribunal local, tribunal a qual, TRF ou Tribunal de Justiça. Quem faz essa admissibilidade, portanto, é o presidente do TRF ou o presidente do TJ. Aqui no nosso regimento interno, quem faz o juízo de admissibilidade é a segunda vice-presidência. A segunda vice-presidência é quem faz esse juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. E aí ele vai analisar o quê? Ele vai analisar tudo. Vai analisar os pressupostos extrínsecos e os pressupostos intrínsecos. Se está tempestivo, se tem regularidade formal. Vai analisar se tem preparo. E se tiver faltando preparo, vai fazer o quê? Se tiver faltando procuração do advogado, vai fazer o quê, Maria Rose? Hein? Se no juízo de admissibilidade, no juízo ACO, constatar um preparo insuficiente, o que vai fazer o juízo ACO?
Cadê Eric? Daniele? O que vai fazer o juízo aquó se porventura o recurso tiver sido interposto com um preparo a menor? Intima para em 5 dias corrigir e sanar. Perfeito, Lisa, é isso mesmo. Se foi recolhido a menor, intima para pagar o que ficou faltando. Se não recolheu nada, intima para recolher em dobro. Então ele analisa os pressupostos extrínsecos, que foi esse que eu falei, assim como analisa os pressupostos intrínsecos. É lá que ele vai analisar, então, como nós falamos, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a existência de fato impeditivo ou extintivo. E aqui dentro do cabimento, ele vai analisar se a parte alegou violação de dispositivo de lei federal ou violação constitucional, dependendo de qual seja o recurso, se ele pré-questionou a matéria, se ele indicou permissivo constitucional, se para análise precisa do removimento do contexto fático probatório. Ele vai analisar se a jurisprudência do Tribunal STJ está de acordo ou não está de acordo. Pois bem, e é assim que se processa esse juízo de admissibilidade. Vamos botar aqui na tela para vocês verem. Uma janela, vou escolher aqui, essa aqui. Vejam aí se aparece para vocês. Quem está sem o roteirinho, quem não está com o roteiro e quiser acompanhar aqui, ó. Estão vendo aí? Na tela? Veja que quando faz assim, abre um outro usuário, tá? Então vocês abrem o outro usuário aí. Pois é, Lucas. Então vai complementando aí, ó. Quem está com o roteiro um quadrado vazio, vai escrevendo aí dentro. Quem está com vazio, na verdade, pessoal, é quem não fez o download. Se você abrir diretamente no e-mail, ele fica vazio. Mas se você fizer o download e abrir no seu Word, ele fica preenchido, tá? Mas quem está com ele vazio, deixa vazio e vai preenchendo você mesmo, que é inclusive uma forma de você ir fixando o conteúdo. Bom, uma das... Aí, ó, Gabriel resolveu aí. Uma das atividades do juiz de admissibilidade, uma das mais importantes no juiz de admissibilidade, é a identificação da existência de precedente obrigatório ou não sobre a matéria. Vocês sabem... Aliás, eu estava aqui pensando agora há pouco, antes de começar a aula, nós tivemos aula de precedentes ou ainda não? Vocês já viram, por exemplo, tivemos, né? Overriding, overruling, quais são os precedentes obrigatórios, recurso especial, maravilha. Tá bom, beleza. Show de bola. Pois bem, então, vocês já viram que o precedente, quando ele percorre determinados procedimentos, ele tem aptidão para a formação de um precedente vinculante, né? Após a instauração de determinados incidentes previstos em lei, a decisão que dali resultar, ela será vinculante para o tribunal que criou o precedente, bem como a todos os julgadores que estejam subordinados àquele tribunal de onde foi emanado aquele precedente obrigatório. E aí vocês vão recordar que no novo CPC acabou a hegemonia ou a exclusividade dos tribunais superiores para a formação de precedente obrigatório, né? Até a entrada em vigor do novo CPC, a gente tinha o STJ com recurso especial repetitivo, tínhamos o STF com recurso especial repetitivo, tínhamos o STF com súmula vinculante, e o novo CPC ampliou os procedimentos possíveis para a formação de precedente. E alguns deles quer dizer, é o IRDR e o IAC. Ambos podem ser instaurados nos tribunais locais, nos tribunais estaduais ou nos tribunais regionais federais. Esse, inclusive, é um ponto que eu quero trabalhar com o doutor João Paulo Piropo sobre isso. Por que os tribunais superiores, por que o TRF, por exemplo, ele é tão tímido na formação de precedentes obrigatórios? Por que tem tão poucos precedentes obrigatórios feitos pelo nosso TRF1? Qual é o medo dos nossos desembargadores do TRF1 para a formação de precedentes obrigatórios? Pois bem, então nessa nova lógica do precedente obrigatório,
O juiz ou a cor precisa estar muito atento com relação à existência de precedente obrigatório, porque se houver precedente obrigatório e a decisão estiver de acordo com o precedente obrigatório, não é para mandar para o Tribunal Superior. Se o STJ, por exemplo, já decidiu em caráter vinculante que a correta interpretação do artigo tal é a interpretação X, se o acórdão do TJ deu interpretação X, não tem nenhum motivo para remeter aquele recurso para o STJ se as alegações que estão sendo trazidas no recurso especial foram todas analisadas e foram todas repelidas quando da formação do precedente obrigatório. Portanto, no juízo de admissibilidade, o tribunal local ele deve, uma das muitas perguntas que ele fala o seguinte: existe precedente obrigatório que versa sobre essa questão? Aqui, ó, tá aí no roteiro aí, ó. Troquem o usuário se estiverem me vendo, agora vejam o roteirinho aí, ó. Há precedente obrigatório? Aí ele vai dizer sim. Analisou e falou: opa, existe um precedente obrigatório sobre essa matéria. Então coloque um sim. Quem está com o roteiro aí em branco, digamos que a resposta foi sim, existe precedente obrigatório. Se ele analisar o caso, viu que tem precedente obrigatório, a próxima pergunta que ele faz a si próprio, o juiz de admissibilidade, é: a decisão recorrida está de acordo ou está contrária ao precedente obrigatório? A decisão recorrida está de acordo ou está contrária ao precedente obrigatório? O STJ diz que o artigo a interpretação é X. O Tribunal de Justiça deu ao artigo A interpretação X? A pergunta que vai fazer a próxima é essa. Está conforme o precedente obrigatório? Sim, está conforme o precedente obrigatório. Se existe precedente obrigatório e a decisão recorrida está de acordo com o precedente obrigatório, Lisa, você, segunda vice-presidente, vai fazer o que com esse recurso especial? Você constatou que existe um precedente obrigatório e você constatou que a decisão recorrida está de acordo com o precedente obrigatório. Quem recorreu, portanto, está reclamando de um precedente obrigatório do STJ. Você vai fazer o quê? Não vai admitir, você vai dizer não vai fazer que nem o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não, não vai subir, vai ficar aqui embaixo, não vai subir. Você vai negar seguimento ao recurso, que é uma situação similar à admissão, mas é melhor falar em negar seguimento do que admissão, porque quem pode admitir o recurso é o tribunal ad quem? O tribunal ACO apenas vai dizer, não vou mandar. Não vou mandar porque ele não pode ser admitido. Já que ele não pode ser admitido lá no tribunal, eu vou negar seguimento. Certo? Portanto, tem precedente? Tem. A decisão recorrida está de acordo com o precedente obrigatório? Sim. Consequência, então, quem está acompanhando aqui o roteirinho, ó. Baguncei tudo aqui. Está favorável, ao contrário, é melhor perguntar de uma outra forma, ó. Quem quiser trocar aqui, ó. A decisão recorrida está... O contrário aqui é... O recurso especial está contrário. Aqui, o quadradinho aqui, a lógica está diferente da lógica que eu fiz agora. A pergunta aqui é a decisão... pois é. Então, seria bom eu escrever aqui em cima, então, a pergunta, né? Porque aí depois você só vê aqui a resposta, não sabe o que eu quis perguntar. Deixa eu ver aqui, ó. Não, cadê aqui? Deixa eu ver se tem aqui inserir. Eu vou escrever aqui dentro. Pronto, aqui, ó. Existe precedente obrigatório? A pergunta eu já tinha feito ali. Existe precedente obrigatório? Sim, existe precedente obrigatório. A pergunta aqui é: a decisão recorrida está de acordo com o precedente? Aí a resposta aqui vai ser não. E aqui de baixo vai ser sim.
Acho que assim vai ficar mais claro. Depois que vocês pegarem para estudar, vocês vão entender melhor. A decisão recorrida está de acordo com o precedente obrigatório? Sim. Estão acompanhando aí, não estão? Se está de acordo com o precedente obrigatório, o que você vai fazer? Não vai remeter para o tribunal, você vai negar seguimento ao recurso. Eita, tá ok? Como diz o presidente de vocês aí, tá ok? Entenderam? Vamos voltar para o caso de cá agora. Existe, mas ficou mais claro agora, Maria Rose, Lucas? Voltando à pergunta aqui, beleza. Existe precedente obrigatório? Sim, existe precedente obrigatório. A decisão recorrida está de acordo com o precedente? Repare, olha que coisa interessante. O juízo de admissibilidade, no juízo ACO, ele vai dizer: eita, os meus colegas desembargadores aqui do tribunal fizeram bobagem. Os meus desembargadores, ou os meus colegas desembargadores, decidiram de maneira contrária ao precedente obrigatório. O que eu vou fazer, eu, segundo vice-presidente? Olha o que eu faço. Eu mando de volta para o órgão julgador e falo o seguinte: órgão julgador, aparentemente, a decisão recorrida, a decisão de vocês está contrária a um precedente obrigatório. Existe esse precedente obrigatório aqui e a decisão de vocês parece, salvo o melhor juízo, data vênia, a decisão, ao que parece, está em desconformidade a um precedente obrigatório. Repare que ele não diz que está em desconformidade, ele não manda corrigir, não. Ele fala, aparentemente está. Vocês vão manter a decisão da forma como está? Olha que interessante. O recurso especial, nessa circunstância, então, ele tem efeito regressivo. Pode o órgão julgador reconsiderar a decisão que ele havia proferido numa apelação, por exemplo. Por quê? Porque ele decidiu de maneira divergente ao precedente obrigatório. Então, se a segunda vice-presidente, aqui no nosso caso, identificar que a decisão recorrida está violando um precedente obrigatório, ele remete para o órgão julgador para que o órgão julgador diga se vai manter ou se vai retratar a decisão para adequar ao precedente obrigatório. Pode ser que os embargadores digam, não está afrontando o precedente obrigatório, não. Nós fizemos uma distinção. Aqui a gente entende que não se aplica o precedente obrigatório a esse caso. Ou então eles podem ser rebeldes mesmo, antidemocráticos, de falar, dane-se precedente obrigatório, nós somos livres para decidir como nós bem entendermos. E por isso a nossa decisão é essa mesmo, mesmo que tenha o STJ decidido de maneira diversa em sede de precedente obrigatório. Se eles fazem a retratação, aí aqui a gente vai para outra pergunta agora, ó. Manda para retratação, tá certo? E aí, a pergunta que a gente faz aqui agora é, houve retratação? Houve retratação? Se o órgão julgador retratar-se, o que vai acontecer com o recurso especial? Maria Rose, o que vai acontecer com o recurso especial? Eu interpus o recurso especial falando STJ, o TJ violou lei federal, e aí a segunda vice-presidência falou, opa, acho que violou um precedente mesmo, vou mandar de volta para a turma. A turma olhou e falou, eita, fizemos bobagem, vamos reconsiderar aqui. O que acontece? Lucas falou, perde o objeto, acabou o recurso, está prejudicado. Não há mais recurso especial a ser apreciado. Por quê? Quem tinha perdido, agora ganhou. Pode ser, e aí, que a retratação tenha recaído apenas sobre um capítulo da decisão, né? Tudo que não, além daquele capítulo, subsiste o interesse. Tudo que for alheio àquele capítulo relacionado ao precedente obrigatório, manda para o STJ. Mas o que não for é que vai para o juízo de retratação, tá certo? Então,
se há retratação, não tem por que existir recurso, é isso mesmo. Houve retratação? Sim. Se houve retratação, você veja que é fim da linha ali, ó, acabou. Recurso prejudicado. Houve retratação? Não. Ele vai dizer, não, vou retratar não. Eu vou manter meu entendimento mesmo, ou é porque eu acho que esse caso não se aplica o precedente obrigatório, ou então nós somos rebeldes e nós não iremos aplicar o precedente obrigatório. A segunda vice-presidência vai dizer, bom, eu fiz a minha parte. Então, STJ, agora a bola está com você aí. Você que vai ter que dizer se esse caso concreto está certo ou se está errado, se a decisão do STJ, do tribunal local aqui do TJ ou do TRF está de acordo com seu precedente obrigatório ou não. Remessa ao STJ ou ao STF. Beleza? Então, esse é o primeiro caminho a percorrer quando vai fazer a análise da existência de precedente obrigatório. Aqui é quando existir precedente obrigatório. Vamos agora para outra hipótese. Ó. Volta lá para o começo. A segunda vice-presidência fez a pergunta: existe precedente obrigatório? Aí ele olhou e falou: opa, ainda não existe, mas existe tramitação um incidente para a formação de precedente obrigatório. Ou seja, em breve teremos um precedente obrigatório sobre essa matéria versada no recurso especial. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, não vou mandar para o STJ ou STF ainda. Eu vou sobrestar o recurso. Eu vou deixar o recurso aqui numa caixa, guardadinha, identificada, dizendo que esse recurso está esperando a formação do precedente obrigatório. E aí, quando o precedente obrigatório ficar pronta, em tese, não, Lucas, até que os precedentes obrigatórios têm saído rapidamente. A ideia é que saiam dentro do prazo de um ano, porque se não sair no prazo de um ano, em tese, os processos voltam a fluir. O prazo, o sobrestamento acaba. Então, os tribunais superiores não almejam deixar passar um ano, porque senão ele vai começar a receber recurso especial, recurso extraordinário. Então, quanto antes eles pacificarem, é melhor para impedir a chegada de novos recursos especiais extraordinários. Tá? Formou o precedente obrigatório. Formou o precedente obrigatório, aí a gente pergunta, tem precedente obrigatório? Sim. A gente vai lá para cima agora, volta para o sim. E ali a gente vai analisar, está de acordo o precedente obrigatório? Está de acordo, então nega segmento. Não está de acordo? Não, então manda para retratação. Ok? Enquanto está em tramitação, sobresta. Depois que tem precedente obrigatório, ele vai para a resposta, ele vai aqui para a areazinha do sim. Ok? Terceira hipótese. Isso aqui, meu amigo, não para nada agora. Não vá lá pegar café, não vá atender telefone, não vá responder o WhatsApp, nada que você perdeu o fio da meada aqui, você não volta nunca mais. Tá faltando um S aqui, ó. Suscitar. Eita, toda vez eu faço essa bobagem, gente. Calma aí, cadê vocês aqui, ó? Lança enquete aí, ó. Suscitar. Como é que escreve corretamente suscitar? Eu sempre confundo suscitar com sucinto. Sucinto é sem S, suscitar é com S. Pronto, é isso mesmo. Eu sempre confundo, faço essa bobagem de confundir suscitar com sucinto. Olha que bobagem. Pois bem. Terceiro, há precedente obrigatório? A resposta é não. Não há precedente obrigatório. Bom, se não há precedente obrigatório, em tese, a princípio, vocês dizem, então vou mandar para o STJ, ele aqui vai julgar o caso concreto. Só que os vice-presidentes, eles têm um papel auxiliar muito grande dos tribunais superiores, também na formação de precedente obrigatório. Então, antes dele remeter para o Tribunal Superior, ele tem que pensar assim, não tem precedente obrigatório não, mas será que não deveria ter? Será que não se trata de uma questão que seria oportuna a formação de um precedente obrigatório? Será que não se trata de uma questão repetitiva? Vamos ver quantos processos eu tenho aqui no tribunal. Eu posso dizer, olha, STJ, eu tenho aqui no tribunal 2.000 processos sobre essa questão. Você não acha que é o caso de formar um precedente obrigatório, não? Então, mesmo quando não houver precedente obrigatório, o tribunal ACO, ao invés de simplesmente remeter, se a questão for passível de um precedente obrigatório, ele pode selecionar alguns recursos que sejam representativos da questão controvertida,
mandar apenas esses para o STJ e falar: STJ, eu estou mandando para você 2 recursos especiais que versam sobre essa questão. Essa questão ela é repetitiva. Analise aí se você não acha que é o caso de formação de precedente obrigatório. Se você concordar e achar que é caso de formação de precedente obrigatório, eu vou sobrestar todos os processos que estão aqui e vou aguardar o seu julgamento. Mas se você achar que não é caso de formação de precedente obrigatório, então eu vou pegar os 2.000 processos que estão aqui e vou lhe mandar. O que você quer fazer, STJ? Se o STJ formar o incidente para a criação de precedente, aí a gente vai para o item anterior, em tramitação. Vamos sobrestar todos os recursos que versarem sobre aquela matéria e vamos aguardar o precedente obrigatório. Depois, formou o precedente obrigatório? Vamos lá para o campo de cima que a resposta é sim, ok? Então, quando a resposta for, existe precedente obrigatório? Não. Ele não acaba, ele vai perguntar, mas é passível de criação? Se for passível de criação, ele vai selecionar alguns e vai mandar para o Tribunal Superior. Se o tribunal concordar, a gente vem para cá, em tramitação. Se o Tribunal Superior não concordar, fala, não, isso aí não é questão de direito, não. Tem muita questão fática aí, ou não tem tantos processos assim ao longo do Brasil, só tem aí na Bahia. Para mim não justifica a complexidade do incidente, não. Então, não vou formar. Beleza, então vou mandar. Se você não formar um precedente obrigatório, eu vou mandar todos que chegarem aqui, ok? Ok. Voltando, há precedente obrigatório? Não há precedente obrigatório. Essa matéria é passível de formação de precedente obrigatório? A resposta é não. Pô, tem pouquíssimos casos aqui. Pouquíssimos casos de precedente obrigatório, passível de formação de precedente. Aqui foi sim. Aqui vai ser não. É passível? Não. É um caso singular, não tem repetição, não tem necessidade de formação de precedente obrigatório, não. Então, vou remeter para o STJ. Veja que ele só vai mandar para o STJ assim na bucha, direto, se ele constatar que não existe precedente obrigatório e não tem sequer potencial para a formação de precedente obrigatório. Fora dessas hipóteses, ele vai negar seguimento. Ok? Entendido? Acrescenta de criação. Passível de formação de precedente. Formação ficou suficiente aí, Lucas? Ou ficou bom, né? Então pronto. Passível de formação de precedente? Sim, não. Aqui pode deixar até não. Singular. Pronto, vou botar assim, ó. Maravilha. E aí ele então vai analisar os outros pressupostos. Ele vai analisar ali se tempestivo, preparo, vai analisar essas questões todas, que na verdade não é nem depois, é em conjunto com tudo isso, ele analisa. Tá certo? Entendido isso aqui? Agora eu vou falar um negócio para vocês, que vocês precisam estar aí agora atento. Eu queria até que vocês liberassem a câmera, se vocês não fossem tão teimosos com isso, para poder ver a cara de vocês, para ter certeza que vocês estão prestando atenção. Isso aqui foi questão de concurso em questões em várias OABs seguidas. Foram 3 seguidas, a OAB cobrou isso aqui. Questão de concurso está cobrando demais isso. E vocês precisam saber. Até para militância também, para advocacia, isso aqui é importantíssimo. Eu arrisco a dizer que 90% dos advogados não sabem isso. Não sabem. Vocês vão saber e não podem esquecer. Vocês não podem errar isso um dia que vocês estiverem diante dessa situação. É o seguinte, olha. Você interpôs um recurso para o STJ. O Tribunal de Justiça negou o seguimento ao seu recurso porque disse que existe precedente obrigatório e que, pode voltar aí para olhar o slide aí, ó. Ele disse que existe precedente obrigatório e ele disse que o precedente obrigatório, e ele disse que a decisão recorrida está de acordo com o precedente. Então, ele negou o seguimento ao seu recurso especial. Se você não concorda com essa negativa de seguimento, você acha que o tribunal local errou
porque ele não observou que o seu caso concreto é diferente do precedente obrigatório. Você fez uma linda distinção no seu recurso especial, você demonstrou que o caso que está sendo discutido não está albergado pelo precedente obrigatório. Não obstante isso, a segunda vice-presidência disse: nega o seguimento ao recurso em face da existência do precedente obrigatório de número tal, no qual resolveu a controvérsia assim, 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 assado. Qual recurso vocês podem interpor contra essa decisão que nega seguimento? Qual recurso interpor contra a decisão do juízo aquo que nega seguimento ao recurso com base em existência de precedente obrigatório? Embargo de declaração não vale. Não vale falar em embargo de declaração, porque embargo de declaração cabe contra toda e qualquer decisão judicial. Tá? Aliás, o STJ dizia até que era incabível embargo de declaração contra a decisão no juízo de admissibilidade. Ele dizia que era incabível. Se você opusesse embargo de declaração, era incabível, você perdeu o seu prazo. Tem um enunciado do fórum no FPPC que sim, cabe embargo de declaração, porque o CPC diz que cabe contra qualquer decisão. Isso é uma decisão e, portanto, cabe embargo de declaração. Mas não é embargo de declaração. Gabriel falou agravo em RESP, agravo em recurso especial. Você já disse. Eu já disse, mas vocês caíram na pegadinha. O novo CPC fez uma bagunça, ou melhor, ficou uma bagunça o novo CPC, depois que ele foi reformado pela Lei 13.256, depois que ele foi alterado pela Lei 13.256. Ficou uma bagunça a disciplina disso. Olha que coisa mais louca! A decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base em precedente obrigatório cabe agravo interno. Olha que loucura! Cabe apenas agravo interno contra a decisão no juízo de admissibilidade que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base na existência de precedente obrigatório. Agravo interno, não é agravo em RESP e não é agravo em RE. Portanto, precisamos ampliar o nosso conceito de agravo interno, que eu havia dito lá atrás a vocês que o agravo interno ele é cabível contra decisões monocráticas do relator e contra decisão no juízo de admissibilidade que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com fundamento na existência de precedente obrigatório. Olha que coisa louca. Se você interpõe um recurso para o STJ, falando STJ, o Tribunal de Justiça julgou um caso e ele decidiu com base num precedente obrigatório. Mas STJ, o meu caso não era de aplicação do precedente obrigatório. O Tribunal de Justiça aplicou errado o precedente obrigatório, ele interpretou errado o precedente obrigatório. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Por quê? Ao aplicar o precedente obrigatório, ele violou o dispositivo de lei federal, porque o STJ, vocês aí em cima, já disseram que a lei federal, a correta interpretação da lei federal é essa aqui, que está num precedente obrigatório. O Tribunal de Justiça deu outra interpretação ao dispositivo de lei federal que consta no recurso especial repetitivo. Aí você interpõe o recurso especial, Aí a vice-presidência fala, não vou mandar não. Aqui, parecendo aquela voz do WhatsApp, não vai subir não. Não vai mandar para o STF, não. Por quê? Existe um precedente obrigatório nessa matéria. Eu sei que existe um precedente obrigatório. Eu estou falando isso no meu precedente obrigatório. Acontece que o precedente obrigatório foi mal aplicado, tá errado, e com isso violou a lei federal. Tá com problema? Por que será? Vamos desligar. Eu vou desligar o fone de ouvido aqui. Tô gritando muito. E aí? Como é que tá aí? Melhorou?
Ah, pronto. Acho que deve ter sido um mau contato aqui. Tem muito tempo que eu estou falando aqui, e vocês estão sem me ouvir. Beleza. Então é o seguinte, e aí eu interpus o recurso especial falando, olha, STJ, o acórdão do TJ Bahia, ele violou o dispositivo de lei federal. Porque no precedente obrigatório, Vossas Excelências disseram que a correta interpretação do dispositivo de lei federal era X. Beleza. Acontece que o TJ Bahia ele deu uma interpretação equivocada, ele interpretou outra coisa, ou então o meu caso concreto não tem nada a ver com o precedente obrigatório. Às vezes, pessoal, no precedente obrigatório acontece a modulação dos efeitos. O tribunal fala, por exemplo, olha, esse precedente é vinculante, mas só se aplica para os processos que forem propostos a partir de hoje. Portanto, para os casos que não estão contidos no precedente obrigatório, não tem precedente obrigatório, é um precedente persuasivo. Então imagina que o tribunal, no juiz de admissibilidade, negou o segmento e falou, não vou mandar não, porque tem um precedente obrigatório. Aí você fala, eu sei que existe um precedente obrigatório, eu estou discutindo exatamente isso no meu recurso especial. Eu interpus um recurso especial com 450 mil páginas, falando que existe um precedente, mas ele não é obrigatório para o meu caso, está incorreto e tudo mais. Explico tudo. Qual recurso que eu vou discutir isso? Agravo interno. E quem vai julgar o meu agravo interno? Qual é o órgão que vai julgar o agravo interno? Quem se arrisca aí? É o próprio Tribunal de Justiça que julga o agravo interno. Não é o STJ que vai analisar se foi corretamente ou incorretamente analisado o precedente obrigatório. O próprio TJ Bahia, de acordo com seu regimento interno, tem a previsão para isso, o próprio Tribunal de Justiça da Bahia vai analisar se a vice-presidência acertou ou se errou na admissibilidade com relação àquele recurso especial. Ao invés de o STJ dizer isso, não sobe, fica dentro aqui do tribunal local a análise da correção ou não daquele juízo de admissibilidade. Muito doido isso, né? Eu acho que foi erro legislativo. Porque quando mudou o CPC e devolveu o duplo juiz de admissibilidade, eles não se atinaram para o fato de que quem fazia essa admissibilidade antes era o próprio STJ. Então caberia agravo interno porque já estava no STJ. Mas a partir do momento que a admissibilidade voltou a ser feita pelo tribunal, o agravo interno não poderia, deveria ser, como vocês responderam, o agravo em respe. Mas nesse caso não é agravo em respe. O agravo em respe ou agravo em RE vai ter cabimento em todas as outras hipóteses. Negou segmento a recurso especial, agravo em respe. Exceto se for com fundamento em precedente obrigatório. Apenas nessa hipótese é que é agravo interno. Negou segmento ao recurso extraordinário. Aí vão lhe perguntar, ô Mona Lisa, qual recurso cabível contra a decisão que nega segmento a recurso especial? Hein, Suzana? Qual o recurso cabível contra a decisão que nega segmento a recurso extraordinário? Você vai responder o quê? Agravo? É uma decisão, é uma resposta genérica, né? Errado não tá. Mas você vai responder o bom e velho, depende. Qual foi o fundamento da negativa de segmento? Se o fundamento tivesse sido a existência de precedente obrigatório, aí é agravo interno. Se for por qualquer outro fundamento, agravo em RESP, se for um RESP, ou agravo em RE, se for um recurso extraordinário. Por exemplo, ele disse que está intempestivo o meu recurso, mas não levou em consideração a suspensão processual em razão do Covid. Agravo em RESP. Ele disse que eu não fiz o preparo, mas eu disse que eu sou beneficiário da justiça gratuita e tive deferido a gratuidade e, portanto, não tenho que pagar as custas do recurso, não tenho que fazer o preparo. Negou segmento, agravo em RESP ou agravo em RE. O prazo é de 5 dias, o que você acha, Gabriel? Qual que você acha que é o prazo do agravo em RESP ou agravo em RE? Quem ajuda aí? O que você acha, Isabela? Qual é o prazo que você acha do agravo em RESP ou do agravo em RE? Alguém? Pô, vocês vão deixar Gabriel com dúvida? Pobre coitado, 15 dias, 15, 15, 15, 15, 15. Concorda, Isabela? Prazo de 15 dias para interpor agravo em RESP ou interpor agravo em RE? Concorda? Faz um joinha aí se concordar.
15 dias, 15 dias, 15 dias. É isso mesmo. O prazo, lembram-se, todos os recursos têm prazo de 15 dias, exceto embargos de declaração que tem prazo de 5. Todos os recursos têm prazo de 15 dias. Facilitou sua vida, não precisa me perguntar. Tinha uma piada antiga que falava, o professor perguntava aos seus alunos, não sei se eu já contei para vocês essa piada. Fulano, qual é o prazo da apelação? Ele falava 24 horas. Qual é o prazo dos embargos de declaração? 24 horas. Qual é o prazo do recurso especial? 24 horas. Qual é o prazo? 24 horas. Ele falou, rapaz, você não aprendeu nada. Ele falou, posso não ter aprendido nada, mas também não vou perder nenhum prazo. Piada horrorosa, mas que todos os prazos são agora de 15 dias, exceto embargos de declaração que tem prazo de 5 dias. Depois eu vou editar esse vídeo para não ir para o YouTube essa piada ruim. Pois bem, nós já tínhamos comentado do agravo em RESP e do agravo em RE? Já tínhamos falado dele? Vamos pensar que é um canal de humor. Acho que não, viu, Lucas? Acho que não vão pensar, não. Já tinha falado, né, do agravo em RESP e do agravo em RE. Galera, seguinte, olha, o agravo em RESP, caso já tenha dito, vou só... ele é protocolado nos autos do processo. Você não presta atenção, hein? O agravo em RESP e agravo em RE, ele não é protocolado como o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, você vai lá no juízo ad quem e protocola o seu recurso, que é agravo de instrumento. Eita, ficou ruim de novo. Eu vou tirar o microfone aqui. Como é que fica? Estão ouvindo bem? Tá beleza assim? Vou jogar fora esse microfone aqui que tá uma porcaria. Estão ouvindo? Espera aí que eu vou aumentar aqui o volume. E aí, tá melhor assim? Conseguem ouvir? Pronto. Então é o seguinte, galera. O agravo em RESP e o agravo em RE, preste atenção, ele não é agravo de instrumento. Agravo em RESP e agravo em RE é outra modalidade recursal. Então, é agravo, mas não é agravo de instrumento e não é agravo interno. Temos agravo de instrumento, agravo interno e agravo em RESP e agravo em RE. Agravo em RESP e agravo em RE tem exatamente o mesmo tratamento. As regras que disciplinam os dois, a regra é a mesma, todas as disciplinas são as mesmas, porque eles são idênticos entre eles, tá bom? Mas não confundam, então. Você vai protocolar no juízo a quo. Negou segmento, você tem 15 dias para protocolar nos autos do processo o seu agravo em RESP ou agravo em RE. Aliás, se você interpôs um recurso especial e um recurso extraordinário, você interpôs os dois recursos e negou segmento aos dois recursos, o que você tem que fazer? Lisa, o que você faz, Lisa? Negou segmento ao recurso extraordinário e negou segmento ao seu recurso especial. O que você faz? Chora. Faz o quê? Alguém? Faz o quê? Interpõe aí, ó, agravo nos dois. É isso mesmo. Um agravo em RE e um agravo em RESP. Você tem que fazer os dois. Aliás, se você não fizer os dois, o único que você fizer não vai ser conhecido. Porque o STJ vai dizer, se tinha dois fundamentos, um infraconstitucional e um fundamento constitucional, e você só impugnou o infraconstitucional, eu não vou nem analisar, porque o fundamento constitucional vai continuar pendente lá. Negou seguimento ao recurso especial extraordinário, você tem que interpor agravo nos dois. Se não interpuser agravo nos dois, só interpuser em um, não vão conhecer. Estava até vindo uma live ontem, muito boa, o professor Vambier estava falando exatamente dessa hipótese do agravo nos dois, e que muitas vezes é um equívoco tremendo você impor a parte interpor agravo nos dois. É um equívoco. Às vezes a negativa de segmento com relação a um fundamento está certa. Negou segmento ao RESP, está certo. Não tinha um fundamento para RESP mesmo, não. Mas o recurso extraordinário tinha. Então eu vou interpor agravo em recurso extraordinário apenas. Não façam isso, porque a jurisprudência defensiva tem dito que se você não interpuser agravo nos dois, não vai ser conhecido o agravo que você interpôs. Então, por mais
irracional que seja isso, para evitar um não conhecimento daquele recurso, você tem que interpor recurso até de decisão contra a qual você concorda. Que se você não interpuser o recurso na parte que você concorda, na parte que você não concorda, o tribunal não vai conhecer. O agravo, 15 dias, nos autos do processo, um para cada negativa de segmento. Se negou segmento por 3 fundamentos, o seu agravo tem que ser fundado nos 3 fundamentos. Se negou segmento por 3 fundamentos, você tem que bater em todos os fundamentos. Se você não bater em todos os fundamentos, seu agravo não vai ser conhecido, ok? O agravo não tem preparo, não tem que pagar custas para interposição de agravo em RESP ou agravo em RE, beleza? Interpôs agravo em RESP e RE, o juiz o ACO não faz admissibilidade do agravo em RESP e agravo em RE. Só quem pode fazer admissibilidade do agravo em RESP ou RE é o juiz o adquem. Então, o juiz o ACO pega o agravo em RESP, manda para o STJ. Depois, e manda também, os autos vão todos de uma vez só. E se for só agravo em RESP, vai para o STJ. Se for só agravo em RE, vai para o STF. Se forem os dois, vão os autos do processo primeiro para o STJ para apreciação. Ah, está intempestivo. Não cabe ao juiz do ACO dizer. Ah, ele não preencheu. Não cabe ao juiz do ACO fazer a admissibilidade de agravo em RESP. Quando o novo CPC ele foi aprovado, a ideia era para evitar esse retrabalho. O tribunal faz a admissibilidade, diz que não vai mandar, aí você interpõe um agravo em RESP e ele tem que mandar. Então, a ideia do novo CPC era acabar com esse retrabalho, que é até difícil explicar para o seu cliente, né? Porque você fala para o seu cliente, como eu comentei com vocês, essa admissibilidade aqui na Bahia demora em torno de 2 a 3 anos para fazer a admissibilidade de um recurso especial extraordinário. Só para dizer, e a gente já sabe que quase sempre a resposta é que não vai mandar, mas ele demora 2 anos a 3, 2 anos e meio para dizer que se vai mandar ou não vai mandar para o STJ. E se ele disser que não vai mandar para o STJ, se você interpuser um RESP, ele vai para o STJ. Então é difícil explicar para o seu cliente isso, que vai passar, vai entrar numa fila, o juiz do ACO provavelmente vai negar segmento, e aí vão interpor um agravo em RESP que ele vai mandar para o STJ. O seu cliente pergunta, pô, então por que não manda de uma vez? Para que tem que dizer que não vai mandar e você interpõe um recurso e ele manda? Pois é, aí que devolveu o duplo juízo de admissibilidade, porque não deixa de ser um filtro, né? Nem todo mundo vai interpor um agravo em RESP, o tribunal lá, adquem, já vai analisar o ARESP tendo sido feita uma admissibilidade prévia. Então ele só vai dizer, realmente não tem pré-questionamento não, lá o juiz do ACO está certo. Realmente não tem violação de lei federal não, realmente está certo lá o juiz do ACO. Então ele vai fazer uma revisão da admissibilidade que já tenha sido feito anteriormente. Pois bem, meus amigos, o agravo em RESP e o agravo em RE é isso. Uma questão, lembra que eu falei da repercussão geral? Qual recurso que tem que ter repercussão geral? O RESP ou o RE? Eita, quase caiu tudo aqui. Qual recurso que tem que ter demonstrada a repercussão geral? O RESP ou o RE? RE. Só o RE tem repercussão geral com um pressuposto intrínseco. Só o RE. E quem diz se tem repercussão geral ou não é apenas o juízo adquem. O tribunal local não pode analisar e dizer assim, eu acho que isso aqui não tem repercussão geral não vou mandar. Não pode. Só quem pode fazer essa análise é o STF e tem todo um procedimento para essa repercussão geral. Ele faz um julgamento virtual para dizer se existe repercussão geral ou não. Para recusar a repercussão geral tem que ter um quórum de 3/5. Então tem todo um procedimento. Agora, se o STF analisou um caso e falou, pelo amor de Deus, que me trouxeram esse recurso extraordinário aqui, rapaz? Me trouxeram aqui um recurso extraordinário para discutir se é devido ou não é devido uma multa de R$ 3 em caso de cancelamento de um serviço X. R$ 3, pensando aquela mulher, R$ 3, R$ 3 não tem repercussão geral, não tem importância econômica essa demanda. Pelo amor de Deus, olha, ô tribunais, pelo amor de Deus, não me mandem mais processos que versarem sobre cobrança abusiva em não sei o quê. Aí ele vai criar uma conclusão e vai dizer, olha,
em sede de repercussão geral, concluiu que não tem repercussão geral as questões assim, 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 assadas. Se estiver diante desse cenário, os tribunais ACO não vão mandar, porque o STF já disse que não tem repercussão geral. O que não podem é eles dizerem que não tem repercussão geral, ok? Eles não podem concluir que aquelas demandas não têm. Eles podem dizer que, olha, o STF já disse que não tem, então o chefe mandou, eu não posso encaminhar os autos para cima. Maria Rose, sobre esse enunciado 2 do STJ que está no roteiro, pode falar um pouquinho? Você não falou, acho. O que diz esse súmula 2? Não lembro o que diz a súmula 2, não. Cadê? Súmula 2. O que a súmula 2 diz? Súmula 2? Tá errado isso, não? 4.2. Realização do juízo de... o enunciado administrativo número 2 do STJ. Esse caso aqui é um caso muito doido. Isso aqui é o enunciado administrativo. Antes, quando entrou em vigor o novo CPC, eles fizeram súmulas, enunciados, para tratar de como seria a aplicação do CPC no âmbito do STJ. E embora enunciados sejam relacionados a questões repetidas e que tem uma consolidação de entendimento, o STJ fez esses enunciados antes mesmo de chegar qualquer recurso ou qualquer ação a eles lá. E eles fizeram um corte que falou o seguinte, olha, a admissibilidade dos recursos é feita à luz da lei vigente à época da sua interposição. Se o recurso for interposto à luz do velho CPC, vamos fazer admissibilidade com os requisitos que estavam presentes no velho CPC. Vamos aplicar a jurisprudência, isso é um absurdo, vamos aplicar a jurisprudência vigente à luz do velho CPC. Então, por exemplo, se você interpôs um recurso especial antes do novo CPC, ou seja, antes aí de 17 de março de 2016, imagina que no dia 15 de março você interpôs um recurso especial. E você, advogado, não tem procuração nos autos. Você interpôs um RESP e não juntou procuração, achou que já tinha procuração e não juntou. Aí, sabe o que vai acontecer? O STJ vai fazer a admissibilidade do seu caso à luz da jurisprudência vigente, à luz do velho CPC. Ele vai dizer que não cabe, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. É inexistente! Ele está olhando no negócio e dizendo isso não existe. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração. Ou seja, não teria nem que conhecer, porque se não existe, não se conhece do que não existe, né? Então, se o recurso não ia ser conhecido porque é inexistente em razão de ausência de procuração. O cara que interpôs o recurso no dia seguinte, o dele, ele ia ser intimado para juntar a procuração, porque o dele foi interposto à luz do novo CPC, e, portanto, a admissibilidade é feita à luz do novo CPC. Um absurdo sem tamanho essa interpretação, esse enunciado administrativo do STJ, sobretudo porque o novo CPC, em nenhum momento, o que ele trouxe, ele restringiu o cabimento de recursos. Ele apenas impôs que a admissibilidade tenha que passar por valores, por princípios. Observem princípios caros ao processo moderno, como a fungibilidade, o princípio da primazia da decisão de mérito. Não interpôs antes, foi... não, se interpôs antes, não existe fungibilidade do recurso especial e extraordinário, não. Se interpôs antes, então não posso aplicar o 1032. Um absurdo, poxa. A ninguém é dado ganhar um processo em razão de uma criação de um obstáculo processual. Então, se o novo CPC ele veio para diminuir os obstáculos processuais, isso não foi trazido em prejuízo da parte A ou da parte B. Isso foi trazido em prol de todos. Pode ser que você, em algum caso específico, seria o beneficiado com aquela matéria, mas em outros casos você vai ser o prejudicado. Então, não existe um novo CPC com essa primazia da decisão de mérito e não trouxe para beneficiar autor, não trouxe para beneficiar réu. Então, não tem por que restringir a aplicação dele apenas aos casos que foram interpostos após. É claro que se o novo CPC, por exemplo, tivesse
restringido hipótese de cabimento do recurso, é claro que ele não ia poder dizer, não vou conhecer o seu recurso não, porque não tem cabimento, que o novo CPC não, mas eu interpus à luz do velho. Mas os valores que são trazidos do novo CPC são valores caros do Estado Democrático de Direito. Então não deveria jamais esse enunciado administrativo número 2 do STJ ser aplicado, e é diariamente. Ele olha assim e fala, interpôs à luz do velho CPC, olha aqui, então todo aquele pacote de maldades da jurisprudência à luz do velho CPC a gente pode aplicar. Não, não, ele interpôs após a vigência do novo CPC, então a gente não pode fazer as maldades com ele, não. Totalmente sem sentido. Concordam? Pois muito bem. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Hoje a gente vai acabar a aula mais cedo, hein? Cadê aqui? Deixa eu ver. Já falamos de recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. E uma coisa que eu não falei. Uma coisa que eu não falei, mas acho que não falei. Mas se não falei, falo agora. Eu falei de recursos especial e extraordinário repetitivos. Não. Não falei? Então tá bom. É o seguinte. Eu disse a vocês algumas vezes... deixa eu interromper o compartilhamento da tela aqui, rapaz. Estou aqui com essa tela compartilhada um tempão à toa. Eu disse a vocês que o novo CPC ele não trouxe precedentes obrigatórios como se isso nunca tivesse existido na nossa ordem jurídica. Precedentes obrigatórios existiam no CPC de 73 após suas reformas. Na origem, verdadeiramente não tínhamos precedentes obrigatórios no CPC de 73. Mas ele foi passando por algumas alterações, o regimento interno do STF foi alterado e com isso foram sendo admitidos procedimentos para resolução de recursos especiais ou recursos extraordinários que tenham por característica a repetição da mesma questão de direito. Então, quando o STF se deparou com uma enormidade de recursos extraordinários, eu não me lembro qual foi a matéria, depois eu vou pesquisar para poder ver se eu conto para vocês aqui. Quando o STF se deparou com uma enormidade de recursos extraordinários, todos versando sobre a mesma questão de direito, ele viu que não fazia o menor sentido, era inviável ele julgar individualmente todos aqueles recursos extraordinários que versavam sobre a mesma questão de direito. Então, naquele momento, o STF percebeu que ele precisaria criar um procedimento que permitisse julgar alguns recursos e que o que restasse decidido naqueles recursos pudesse ser replicado em todos os demais recursos. E não havia lei que permitisse isso, não. Foi alteração de regimento interno isso em 2003. O sistema deu certo, funcionou, e então leis subsequentes alteraram o CPC e admitiram que tanto o STJ quanto o STF fizessem procedimentos para julgar recursos especiais ou extraordinários repetitivos. Então, se no STF identificar uma diversidade, uma enormidade de recursos extraordinários que versem sobre a mesma questão de direito, ele pode instaurar um recurso especial repetitivo, extraordinário, se for STF, julgar o recurso extraordinário repetitivo, fixar uma tese e essa tese ser replicada com caráter vinculante a todos os demais recursos extraordinários que estiverem pendentes, bem como a todos os que estiverem na instância inferior. Parece com a repercussão geral, mas a repercussão geral, diferentemente daqui, a repercussão geral você analisa a relevância do ponto de vista político, social, jurídico ou econômico, né? Aqui não, você analisa apenas se existe uma uniformidade com relação à questão de fato, à questão de direito. Parece mais, Maria Rose, com o IRDR. O IRDR também é isso.
O tribunal identifica que existe uma série de demandas repetitivas que versam sobre a mesma questão de direito. Então, eles podem instaurar um IRDR para julgamento daquela questão de direito que é repetitiva. O recurso especial repetitivo, extraordinário repetitivo, idem. Opa, tem uma série de questões de recursos especiais extraordinários versando sobre a mesma questão de direito. O que nós vamos fazer então? Vamos identificar alguns, vamos selecionar os recursos que sejam representativos da controvérsia e vamos então julgar os recursos representativos da controvérsia. Quando nós julgarmos esses recursos, então, desse recurso nós iremos extrair uma tese. E essa tese jurídica que nós criarmos, nós iremos replicar em todos os demais casos. É o mesmo procedimento do IRDR. Tanto o IRDR quanto os recursos especiais repetitivos, eles são espécies de um gênero, que é julgamento de causas repetitivas. Então, IRDR e recurso especial extraordinário repetitivos, eles fazem parte de um microsistema que tem por finalidade o julgamento de causas repetitivas. Ambos estão escorados nos mesmos pressupostos. Quais sejam mesma questão de direito e que haja uma multiplicidade. Tanto no IRDR exige multiplicidade, quanto exige uma idêntica questão de direito. Tanto no IRDR, RESP e RR repetitivos, a questão de direito pode ser material, pode ser processual. Por exemplo, o RESP, que decidiu que o rol do artigo 1015, ele tem a taxatividade mitigada, criaram lá aquela teoria da taxatividade mitigada. Isso foi feito num RESP repetitivo. Nós temos muitos RESPs repetitivos, muitos julgamentos feitos pelo STJ em caráter repetitivo. Então é muito comum ser feito isso. Isso já existia, o STJ já estava escoladíssimo já, ele estava bem treinado já em fazer repetitivos, e aí veio o IRDR, que é um primo, tá ali, é próximo do RESP repetitivo. O que diferencia? O RESP repetitivo, ele só pode ser instaurado se estivermos diante de uma repetição de recursos especiais. O RE repetitivo só pode ser instaurado se houver uma repetição de recursos extraordinários. Ou seja, se no STF tiverem 1000 ações rescisórias idênticas com a mesma questão de direito, não cabe o RESP repetitivo, porque não cabe RESP repetitivo contra acórdão em ação rescisória iniciada no próprio STJ. Então, o que o IRDR tem de diferente? O IRDR pode ser instaurado com a repetição de demandas. Se você tem várias remessas necessárias com a mesma questão de direito, pode fazer um IRDR. Se você tem várias apelações com a mesma questão de direito, pode fazer um IRDR. Se você tem várias reclamações versando sobre a mesma questão de direito, pode fazer um IRDR. Ação rescisória, pode IRDR. Qualquer das outras hipóteses, cabe IRDR. Agora, se a repetição for de recursos especiais, não é IRDR. Aí você tem um instrumento próprio, que é o RESP repetitivo. Então, não muda. A dinâmica do RESP repetitivo e do IRDR repetitivos é a mesma. Inclusive, como eles fazem parte do mesmo microsistema, as normas se interpenetram. Então, qualquer omissão no que diz respeito ao IRDR, você vai interpretar com as normas que regem o recurso especial repetitivo. Então, o que você extrair da interpretação do RESP repetitivo, tranquilamente você aplica no IRDR. Porque, como eu disse, eles fazem parte do mesmo microsistema. Eles estão, então, eles formam um sistema, portanto, com as suas regras e valores que se interpenetram. Quando a gente fala, por exemplo, em admissão de amicus curiae, amplamente, tanto no IRDR quanto no recurso especial repetitivo. Quando a gente fala de audiência pública, para os dois. Quando a gente fala da necessidade de fundamentação elevada para a formação de um precedente obrigatório, tanto no um quanto no outro. Quando a gente fala na revisão do precedente havido, é a mesma coisa, porque ambos, repito, fazem parte do mesmo microsistema para julgamento de causas repetitivas. Pois bem, então, o procedimento aqui, o objetivo, quer dizer, é o mesmo objetivo do IRDR. É você resolver, numa tacada só, uma multiplicidade de recursos que versem sobre a mesma questão de direito. Olha aí, por que não pode questão de fato? Por vários motivos. O primeiro motivo é extremamente óbvio, porque o STJ não analisa a questão de fato.
Por isso aí você já responderia. Não pode, porque o STJ só julga questão de direito, não pode julgar questão de fato. E segundo, questão de fato não se julga numa só tacada. Questão de fato você tem que analisar caso a caso. Nunca terá um precedente obrigatório de demandas repetitivas que venha resolver questão de fato. Questão de fato é questão de fato e tem que ser analisado individualmente, não pode ser analisado de uma só vez. Beleza? Então, questão de direito e multiplicidade de recursos. Se for recurso especial ou recurso extraordinário. E aí o procedimento é. Acabamos que nós falamos quando estávamos falando da admissibilidade, pode ser por iniciativa do tribunal AQUO ou pode ser por iniciativa do relator do recurso especial ou extraordinário. O tribunal AQUO pode falar, o STJ tem um monte de recurso especial aqui prontinho para te mandar. Você não quer fazer um especial repetitivo, não? Toma aqui 2 ou 3 casos para você analisar. Se você concordar, eu seguro tudo aqui e quando você julgar, eu aplico. Não preciso nem mandar para vocês. Então, quem pode propor a iniciativa ou é dos tribunais AQUO ou é do relator. Escolhem-se aqueles que sejam representativos da controvérsia, aqueles que trouxeram mais fundamentos, mais argumentos, os que melhor impugnaram as questões que estão sendo objeto dos recursos, trazem também aqueles que melhor responderam aos recursos que estão sendo objeto de análise, e então faz uma análise para dizer: o tribunal e aí o STJ, no seu órgão próprio, na corte especial, que chama, é a corte de maior composição, é o órgão de maior composição no tribunal, é a corte especial, no STJ, vai para a corte especial e fala: corte especial, temos aqui 400 recursos especiais versando sobre a mesma questão de direito. Vocês concordam em fazer um RESP repetitivo? Aí pode a Corte Especial dizer: não, 400 recursos eu não acho que seja multiplicidade, não. Não vamos formar um precedente obrigatório sobre essa matéria. Ou ele pode dizer assim: não, 400 é relevante, temos uma questão de direito aqui sim, vale a pena resolver isso de uma forma só, para dar um tratamento uniforme para os casos idênticos. Então, sim, vamos processar. O que eles fazem? Tribunais, vocês aí de baixo, nós aqui todos, vamos sobrestar todos os processos que versarem sobre essa questão, fica tudo sobrestado, que eu vou formar um precedente obrigatório. E esperem aí, porque formação de precedente obrigatório demanda tempo, demanda esforços. Temos que convidar a miticure, temos que ouvir Ministério Público, temos que fazer audiência pública, temos que ouvir os interessados, enfim, tem um longo caminho a ser percorrido para a formação de um precedente obrigatório. E depois que formar o precedente obrigatório, aí, meus amigos, vai para o Brasil inteiro, tem que observar o que foi decidido no RESP ou no RE repetitivos. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, a gente termina o recurso especial e extraordinário repetitivos, porque repare, importante isso, importante. O recurso especial repetitivo não é modalidade recursal. Recurso extraordinário repetitivo não é modalidade recursal. Não fala assim: eu vou interpor um recurso especial repetitivo. Contra essa decisão cabe recurso extraordinário repetitivo. De jeito nenhum. Se você abrir o artigo 994, não vai ter lá nas hipóteses de cabimento os recursos existentes, não vai ter recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivos. Isso aí é só um procedimento existente para julgamento de recursos especiais ou extraordinários que sejam repetitivos. Diferentemente, não é, portanto, um recurso novo, ok? Assim como o IRDR não é recurso novo, não. Você faz um incidente e neste incidente pode ser para julgamento de recurso. O recurso vai ser julgado no incidente. O recurso especial vai ser julgado nesse procedimento de recurso especial repetitivo. Ficou claro isso? Ficou claro? Se alguém lhe perguntar assim: contra qual decisão cabe recurso especial repetitivo? Vai lhe dar aquela bugada, dizer contra qual decisão cabe recurso especial repetitivo. Você vai dizer: tá tudo errado. Porque recurso especial repetitivo não é modalidade recursal.
O que cabe é recurso especial contra acórdão de TJ e de TRF. O recurso especial repetitivo, ele pode vir a ser instaurado este procedimento com vistas a julgamento de um recurso ou de recursos especiais que versem sobre a mesma questão de direito e quando houver multiplicidade de recursos no âmbito do STJ ou do STF. Beleza? Vocês estão aí ainda? Última manifestação aqui, tem 10 minutos. Beleza, Lisa falou agora aí, para não cair. E tinha embargo de divergência ainda. Ai, que chato, hein? Ih, recurso ordinário, embargo de divergência. Não, por hoje é só, não vou matar vocês não, já tem muita coisa. Nosso calendário tá bonitinho, considerando que a gente... Aqui as aulas rendem muito, porque a gente começa no horário, vai até o finalzinho, não tem muita interrupção. Então, nosso calendário tá lindo, nosso cronograma tá bem bonitinho. E em breve a gente vai ter que falar de prova, hein? Vamos ter que falar da nossa prova. Deixa eu interromper a gravação aqui, porque